Olá, queridas mulheres, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para um papo confessionário, no qual eu trago temas que são confiados para mim, em tom de confissão, seja no consultório, nas redes sociais, de maneira privada, em comentários, às vezes em roda de amigas, mas de uma maneira quase realmente em tom de confissão. Então, esses temas eu vou trazer aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou fisioterapeuta, sexóloga, fisioterapeuta integrativa, professora e eu te ensino a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Meu trabalho tem sido muito voltado, especialmente o trabalho aqui nas redes, voltado para esse foco, para essa temática. E hoje o que nós vamos falar, o que nós vamos conversar nesse confessionário é sobre aquela situação que a gente se acostuma, se adapta a viver sem libido. Muitas mulheres trazem isso para mim, me colocam que tudo bem que elas não realmente não têm libido, que isso, libido, né? Faz muita brincadeira, onde que tá libido, já nem, né? A gente até ri, nem sei onde anda, nem sei por onde passa, nada disso. Mas eu tô bem, eu tô vivendo minha vida, eu estou adaptada. Então, e daí se eu não tenho libido? Essa é uma condição muito frequente. Apesar das pessoas falarem isso e sentirem um pontinho assim, muitas vezes quase como se fosse uma falha. Então se fala nisso com uma certa culpa e é por isso que eu tô trazendo aqui, porque se de verdade ou quando de verdade existe uma adaptação, entre aspas, não tem um incômodo. E essa fala é trazida com um certo incômodo. Então, eu estou adaptada a essa situação, mas se pudesse, magicamente, eu não gostaria de estar, né? Eu gostaria que fosse diferente, mas já que é assim, quase como se acostumando, como se fosse algo da idade, né? Eu preferia ser mais jovem, mas eu aceito isso. E muitas vezes aceita-se essa falta de libido muito mais do que se aceita, por exemplo, o envelhecimento. E é estranho isso, né? Às vezes a mulher tem uma resistência ou tem uma busca de é, de controlar ou de mudar os sinais do tempo, as rugas, os cabelos brancos, a estética, e tá tudo bem porque a gente quer ficar bonita, às vezes até para ver se isso corresponde a uma demanda do parceiro, da parceira ou da sociedade com relação ao estar ou se apresentar desejável, mas quando falta libido, nós nos acostumamos. Então, como funciona isso, né? Por que que isso acontece? Vamos pensar um pouco sobre isso. Precisamos primeiro trazer ou lembrar que libido não se trata só de libido ou de desejo sexual. A gente se refere a isso como se fosse exclusivamente uma falta de desejo sexual, mas libido é uma expressão que é muito usada lá por Freud, né? Então isso vem lá de trás e quer dizer um impulso libidinal, né? Então essa força, essa libido, se trata de uma força ou um desejo de vida. Então essa energia, né, se a gente pode falar assim, ou essa pulsão, ou essa, né, isso que é a nossa libido, essa característica, né, esse aspecto, não se refere apenas à questão sexual, mas sim nós vamos trazer esse foco porque essa é a queixa, ou essa é a conversa. Tá vendo como isso é tão, às vezes, né, vai no limiar, assim, meio esquisito, porque ao mesmo tempo que isso é uma queixa,
passa a não ser queixa, porque a gente se acostuma com isso, a mulher se acostuma com isso, né? Então, por que será que se acostuma, ou como é, né? A gente pode se acostumar, o que que significa, quais são as consequências de se acostumar com uma falta de libido. Existe, gente, algo, né? Quando a gente pensa nessa força da libido como uma força da vida, muitas vezes as pessoas que se acostumam com a falta de libido começam a viver num modo automático. Então, eu considero isso um modo zumbi. E, vez por outra na vida, com a sobrecarga da vida, eu me vejo vivendo assim no modo zumbi. Sabe esse modus operandi de acorda, arruma, trabalha, volta, dorme e se envolve nessa rotina que é fantástica para a gente se organizar, mas muitas vezes a gente se perde, né, no meio do fazer e a gente se autoconsome junto com a rotina. Então, quando a gente começa a não ter libido e a se acostumar com isso, e se a gente se acostuma com isso, não existe nenhum movimento ou existe um movimento muito pequeno, quase na expectativa de que a coisa se reverta por si só, ou de que o outro, quando se tem um parceiro, né, de que isso venha do outro, ou no dia que eu arrumar alguém, isso vai mudar. Então, assim, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando isso, vamos cuidando de outras coisas e vamos vivendo no automático, vamos nos envolvendo com outras coisas, né? Então, a primeira consequência desse se acostumar a viver sem libido é enveredar pela rotina, né? A gente quase se deixa levar por essa rotina. E essa força, ela é tão forte, né? Esse impulso, ele é tão importante, que acostumar a viver sem libido é algo que precisa de muita estratégia para esconder essa falta, né? Para esconder esse incômodo, para fingir que isso não está acontecendo. E essa estratégia inconsciente, tá? Isso aqui, essa conversa não é para trazer culpa, não é para trazer peso, é para trazer reflexão e possibilidade de mudança, se isso é um convite para você. Então, né, de uma maneira muito inconsciente, né, ou muito subconsciente, as maneiras que a gente arruma aí para a gente se acostumar ou para isso não incomodar é realmente, de fato, assim, se envolvendo com coisas que são socialmente muito mais importantes. Tá aí uma coisa que é legal da gente pensar. Tá bom, é bom ter libido, libido faz falta, mas tem coisas mais importantes. Trabalhar é mais importante, cuidar da família é mais importante, cuidar da espiritualidade é mais importante, né? Então, quando a gente vem com um aspecto espiritual, religioso, é muito nobre, é muito elevado. E não ter libido não tem importância, porque eu estou me dedicando. Deixa eu lembrar uma palavra aqui que é muito usada, eu sublimo isso, né? Às vezes a pessoa fala que sublima vontade, desejo sexual com um aspecto espiritual. Isso é perigoso, né? Hoje eu não quero entrar por aí, tá? Porque, né, é um terreno às vezes delicado da gente tocar dessa forma, mas muitas vezes o que a pessoa se refere como ela estar sublimando é porque não está conseguindo viver aquilo, né, de uma forma plena ou de nenhuma forma, e aí a gente, né, desvia, desloca, né? Em um outro momento a gente pode falar, porque existe uma questão que é deslocar a nossa libido totalmente para, né, para uma outra área da vida. Mas aqui nós estamos falando da falta de libido, né? Então, que é diferente, tá? Deslocar a libido às vezes é a gente levar toda a nossa energia de vida para outras realizações, né? E tudo bem, tem certos momentos que sim, a gente desloca essa libido e realiza outras coisas e vai para outros, né, para outras áreas, mas né, tem que perpassar por todas.
tá? Ela tem que distribuir essa força de vida aí por tudo aquilo que faz o sangue correr na veia, faz o olho brilhar, faz a pele rejuvenescer, né, pessoal? Né, meninas, principalmente. Mas aqui nós estamos falando desse momento, né, ou dessas atitudes que a gente começa a tomar, consciente ou inconscientemente, para não vivenciar essa perda de libido, né? Ou para falar que isso não tem problema, né? Que tá tudo bem viver sem libido. Então, a libido ela é influenciada por vários fatores, inclusive os fatores hormonais, né? Que é um braço aí, uma veia do meu trabalho. Então, eu vou trabalhar com o despertar da libido, né? Com o equilíbrio hormonal, com a ativação hormonal. Então, queda hormonal que vem no período do climatério e menopausa é um fato, né? Muito importante aí que sim tem uma repercussão na libido. Então, parte da libido sim está relacionada com a questão hormonal, inclusive, mas não somente. E principalmente para mulheres, quando vamos chegando no climatério e menopausa, é como se esse fosse o único fator responsável pela diminuição da libido, né? Ou pela anulação da libido, né? Então a libido vai embora e não quer voltar de jeito nenhum. Então atribuímos isso aos hormônios e buscamos nos hormônios uma solução mágica, tá? As más notícias é que essa solução mágica não existe. Então, simplesmente repor o hormônio, olha, muito poucas vezes repor o hormônio é suficiente para devolver a sua libido. Mexe, sim. Ativa um pouco, sim. Mas não da forma como a mulher esperava, né? Então, é uma questão hormonal e na hora que eu repor hormônio, isso vai ser suficiente. Muitas vezes não é suficiente, na maioria das vezes não é suficiente, tá? Por quê? Libido também tem outras, né? Tem outras variáveis aí que influenciam. Então, a idade, né, seja por questão hormonal ou não, o processo, né, do nosso envelhecimento do nosso corpo e tudo que vem junto com o nosso envelhecimento, né, com o chegar dos anos, então muda a fisiologia, sim, mexe com os hormônios, sim, mas também traz muitas outras coisas, né, gente? Então, a idade traz maturidade, experiência, muitas vezes experiências de vida, assim, que são duras, são pesadas, né? Então, às vezes a pessoa passa por momentos de questionamento, ela está realmente depressiva com alguma questão, com alguma perda, né? Com N coisas que vêm junto da idade. Então, não só o processo de envelhecimento que vem com a idade, né? Esse processo fisiológico que todas passamos, influencia a libido, mas também tudo que vem junto com a idade. E a gente precisa olhar para isso, porque só tem um jeito de não envelhecer que é morrer antes de ficar velho, né? Então, a gente está envelhecendo a cada dia e isso não deve ser um peso de jeito nenhum. E é difícil sim, né? Então, a gente deve cuidar desse aspecto. Então, a idade influencia na libido, o relacionamento influencia na libido. Então, as mudanças que vão tendo num relacionamento estável, por exemplo, né, junto com a questão hormonal, quando a mulher entra na menopausa e o fator menopausa é um fator que influencia a libido, mas quando a gente vem de um casamento, uma relação estável, normalmente no momento que a gente está entrando na menopausa é um momento que essa relação também já está antiga, né? Então, a não ser que tenha tido uma troca de parceria aí, uma separação recente, né? Uma nova relação, e aí normalmente essa nova relação é estimulante, né? Então, mulheres que estão com a mesma idade, com a mesma questão hormonal, que tem 25 anos de casamento e outra que acabou de se separar e acabou de entrar num novo relacionamento, a libido é diferente. Então, não dá para atribuir só ao hormônio, né? E a questão aí
tempo de relacionamento, que envolve tantas coisas, né? Um maior tempo de relacionamento coincide com essa fase hormonal. Então a gente está em transição hormonal e também estamos em um relacionamento mais antigo. E a forma de relacionar quando a gente tem uma relação estável mais antiga é diferente de uma relação nova, né? Então, a pessoa arruma um namorado ali e toda, né, se estimula, então tem muitas coisas aí que devolvem, que dão esse fogo, né? Então, o tempo de relacionamento, a qualidade desse relacionamento, às vezes é um relacionamento recente, né, mas um relacionamento conturbado, então, com muita insegurança, então isso também mexe na libido, né? Então, existe isso aí, essa questão do relacionamento que precisa ser trabalhada, né? Outra coisa, gente, vão trazer aqui, já que a gente está falando de idade, de hormônio, de relacionamento, é o seguinte, relação, né? E aí eu tô falando da falta de libido quando eu tenho um parceiro ou uma parceira, tá? Mas também vamos ver quando a pessoa não tem. Mas aí, quando a pessoa tem um por exemplo, eu estou em um período de relação antiga, eu estou mais velha, eu estou em transição hormonal e o meu parceiro também. E muitas vezes as mulheres chegam para mim com alguma demanda, às vezes alguma demanda física mesmo, né, do assoalho pélvico, que eu trabalho com assoalho pélvico, seja por questão urinária ou sexual, e a gente traz isso com uma carga, como se a fatura fosse toda a responsabilidade nossa. E se eu estou em um relacionamento, principalmente, 50-50. Se eu estou envelhecendo, se eu estou na menopausa, normalmente esse parceiro também está mais velho do que ele estava um tempo atrás, e isso também influencia fisiologicamente nele. Então, se eu tenho uma fisiologia alterada para a questão da minha genitalidade, e a minha genitalidade está alterada, está menos lubrificada, está mais tensa, etc, etc. Eu também tenho um parceiro que está com menos hormônio e que também tem uma genitalidade alterada. E isso também influencia. E não é para dividir a culpa, mas é para dividir a conta, é para dividir a razão e é para a gente não pegar tudo, né? A mulher nasce junto com o filho, a gente, né, começa uma mulher culpada que tudo é culpa nossa, né? E aí de repente o relacionamento está de uma determinada forma, é como se isso fosse culpa nossa. Então, gente, vamos respirar, a relação é a dois. Então, essa fatura ela é compartilhada. E a solução também é compartilhada. E essa solução, para ficar melhor, ela é compartilhada, mas se o seu parceiro não quer essa solução, você vai fazer até determinado ponto. E não quer dizer que você tenha que sair da relação, mas se você faz até determinado ponto, você tem que só saber que se o parceiro tivesse com a parcela dele, isso andaria de outra forma, mas se ele não quer, tudo bem, você vai fazer a sua parte e ver como vai ser, né? Então, coisas, né? Muitos desdobramentos, tá? Por isso por isso despertar da libido requer um trabalho mais complexo, né? E às vezes uma questão, né, bem individualizada aí para a gente conseguir cercar, né, e identificar tudo que está interferindo, tudo que está envolvido na sua diminuição da libido. Estresse é algo que influencia a libido, então muitas e muitas vezes mulheres chegam para mim falando: nossa, eu tô muito sem libido, né? Não tô conseguindo corresponder à demanda do marido, do namorado, etc. E na hora que a gente vai ver, vai fazer a rotina, né, dessa mulher, uma rotina exaustiva, por exemplo, no puerpério, que é o período pós-parto, né, existe uma sobrecarga aí existe uma questão hormonal, mas às vezes essa criança já tá maiorzinha, né, então teve filho, já passou da fase de alteração hormonal ali do puerpério, mas essa criança tá com 2, 3, 4 anos,
E a mulher, né, trabalha, o marido também, né, tudo certo, mas assim, ela trabalha, ela leva o filho na escola, ela volta, né, é uma ginástica total. Normalmente aí o apoio da babá, da escolinha, né, da ajudante, da família, ela deixa enquanto ela tá trabalhando, na hora que ela volta, ela tem que, né, toda aquela carga, aquela sobrecarga, né, aquela demanda da criança, estudar, fazer para casa, levar na aulinha disso, daquilo. E ela começou a jornada dela às 5h30, 6 da manhã, foi deitar exausta às 10, 11 da noite, e aí é muito frequente eu ouvir o relato assim: nossa, eu deitei para fazer meu menino dormir e dormi junto, e depois, né, às vezes nem levantou da cama do menino, ou levantou e chegou na cama dela e desmaiou, e eu não tenho ânimo. Gente, isso aí não é falta de libido, não, isso aí é cansaço. Não tem jeito. Com essa rotina, se não tiver alguma mudança nisso, tem jeito não, né? Vem para mim para a gente administrar esse estresse, para a gente encontrar um tempo aí, mas isso é cansaço, né? Então vamos pôr os pingos nos is. Tá vendo essa coisa da culpa da mulher? Né? Tá vendo essa coisa assim da gente pensar que tudo é nossa responsabilidade? E o parceiro, não, ele tá, mas ele também tá atarefado, ele também, né, tem toda a sobrecarga e ele tem a demanda. Ok, existe diferença entre homem e mulher, existe diferença entre pessoas, então isso é uma diferença de indivíduos, né, às vezes. E muitas vezes, gente, né, mesmo que tenha uma parceria aí na divisão das tarefas, não raro, né, tem coisa que é muito mais demanda da mãe, né? Então, tudo isso influencia, né, influencia essa libido e vai influenciar a libido, ela é afetada e ela muda de acordo com fases da vida, de acordo com fases, com épocas do relacionamento. Então, não quer dizer que vai ficar sempre assim, mas essa fase. Então, por exemplo, a pessoa que tem um filho, às vezes tem um filho doente, tem 2 filhos, tem gêmeos, tem trigêmeos, sei lá, assim, tem período da vida que aquilo ali vai estar diminuído e depois muda, né? Depois chega num outro, né? Devolve, assim, é uma fase. E se os dois estão atravessando juntos, isso é importante, tá? É importante porque se entende, precisa se conversar sobre isso. Uma coisa que acontece quando a gente fala, quando as mulheres chegam para mim e falam assim: ah, eu já me acostumei. Acostumou, mas é assim, é algo que não é nem falado. Então, gente, precisa de diálogo. Porque uma coisa é a gente atravessar uma fase do casamento, da vida, da idade dos filhos, né? Ou às vezes os filhos já estão crescidos, mas tem alguma coisa ali que está impactando naquele momento, um aborrecimento, um estresse, uma perda, né? Algo que pode ser de uma parte, de ambas, né? Pode ser algo que é enfrentado pelo casal ou por uma parte, e o outro tá junto e se conversa e se entende, né? O homem às vezes passa por uma fase de estar sem emprego, né? Perder o emprego, ficar sem trabalhar é algo que mexe profundamente nesse aspecto provedor do homem. E se o homem se sente impactado na sua capacidade de prover, é muito frequente que ele não tenha libido, que ele tenha, né, que ele tenha uma perda de ereção aí, e não quer dizer que isso vai ser para sempre, isso né, está relacionado com esse estresse específico e depois isso volta, mas o que precisa acontecer é uma conversa. E a minha reflexão aqui é que a maioria das vezes que as pessoas falam que já se acostumaram, que se adaptaram, é assim, isso acontece no interior do interior do interior, vida que segue como se nada tivesse acontecido e não se fala nisso. Aí é disfuncional. Aí, às vezes, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, o caminho que o outro tá
levando, né? Uma coisa é a gente atravessar assim um período de estresse de filho, de trabalho, etc. Conversa sobre aquilo, olha, né? Tô muito cansada, me ajuda, vamos ver, vamos arrumar uma solução, vamos descansar juntos, vamos arrumar alguém para render os filhos aqui, ficar com eles, etc. Ou não tem jeito, assim, vão dormir junto, né? Vão dormir de fato, assim, vamos passar esse período de estresse aí e trazer esse companheirismo, porque aí a gente consegue sair daquilo lá, porque, né, sair do outro lado e reativar isso. Porque quando a gente finge que isso não acontece e se abandona e não se fala nisso, é uma parte que começa a murchar. Ni um, ni outro, né? Ou às vezes murcha ni um e o outro procura, né? Procura de outra forma resolver isso, ou começa a se interessar por outra pessoa, ou, né? Ou o relacionamento acaba. E não quer dizer que tem que conversar, ou não é um medo de que, né? Não é fazer para segurar relacionamento, né? Na verdade, ao contrário, é cumplicidade para na cumplicidade isso se sustentar. Bom, esse se acostumar também é algo assim, diminuiu a libido, não se procura saber identificar por que é dentre vários fatores, não se procura ajuda, não conversa isso com ninguém, né? Não chega isso nasce e morre aqui dentro, né, da mulher, e tô falando, isso poderia ser com homem também, mas agora eu tô me referindo a você, mulher, né? Então, às vezes tenta alguma coisa assim, muito mágica, né? Então, assim, eu vou ali, pede um remédio, né? Toma um chá, vê alguma coisa, ou espera-se que melhore espontaneamente, que isso vá passar, e, né, empurra isso com a barriga, e isso não melhora rapidamente, então, né, acaba se acostumando, porque não se tem uma disponibilidade, né, muitas vezes, para investir no que se requer para despertar essa libido. É um pouco parecido com perder peso, com dieta, assim. Eu tô muito satisfeita, não, você não sabe o tanto, né? Tô acima do peso, aquela coisa assim, ganhou 1 quilo, ganhou 2 quilos, ganhou 5 quilos, depois ganhou 10 quilos, né? E vai, o tempo passa, eu queria muito emagrecer, mas assim, né, não se tem uma disponibilidade para fazer o que é preciso fazer, né? Mas eu já tô tão cansada, vai mexer na minha alimentação, né? Muitas vezes a gente é autoindulgente, né, gente? Eu me incluo nisso. Então é aquela coisa assim, eu mereço, sabe? Mas eu mereço comer agora, eu mereço um descanso, né? E você merece também se sentir bem. E você merece também se sentir bonita. E você também merece gostar daquilo que você vê no espelho. E isso também influencia a libido. E aí, tocando aqui nessa questão da alimentação, muitas vezes a gente abafa a nossa mulher, né? Falando dos traços de caráter, que de vez em quando eu trago isso aí. A gente tem o traço de caráter rígido, né? Que na disfunção eu falei numa live aí para trás, né? Numa conversa, num vídeo, muito sobre esse traço de caráter na dor, né? Então é a pessoa que se cobra, que se compara muito e tal, mas é esse traço de caráter que traz pra gente a sexualidade, né, a forma, né, a preocupação, a estética aí mais, né, no socialmente determinado aí como um corpo bonito, né, violão, etc, assim. Então, muitas vezes a pessoa tem, a gente pega foto antiga, né, da pessoa lá mais jovem, e a pessoa, tanto homem quanto mulher, tinha aquele corpo mais definido, né, mais cheio de forma, e
nessa indulgência e mais cheio de forma, não, né, gente? Mas é com forma mais definida, né? Um corpo mais bonito, que não quer dizer que a gente tem que ficar escravo disso, mas assim, quantas vezes a gente vê uma mulher, vê uma foto da mulher lá atrás, né, que ela tinha um corpo bonito, que ela estava bonita, se sentindo bem, e aí 10, 20 anos depois, né, a pessoa ganha muito peso, e aí fica completamente diferente, fica completamente disforme, de um jeito que ela também não está feliz com isso, né? O que mais importa aí. Então, quantas vezes a gente não abafa a nossa sexualidade, a gente não abafa aquilo que alimenta a nossa libido com comida, né? E aí a gente literalmente entope, porque né, a gente não quer se sentir desejável, né? Existem, né, questões profundas aí também, mas o que eu quero trazer aqui nessa autoindulgência, né, nessa coisa de falar que os anos passam, nisso que dá trabalho, né? Dá trabalho emagrecer, dá trabalho cuidar do corpo, dá trabalho fazer exercício, dá trabalho ter uma alimentação saudável, dá trabalho investir naquilo que melhora a libido, que não é só isso, tá? Mas às vezes tem exercícios, tem questões que a gente tem que olhar do relacionamento, né? Tem tarefinhas legais de fazer, tem coisas que a gente tem que investir mesmo, gente. Né, sair da zona de conforto para trabalhar isso. Para quê? Para segurar um relacionamento, para segurar um homem? Não, para se sentir feliz, para se sentir inteira naquela relação, né? Então, para sentir que aquilo alimenta, que aquilo mobiliza. E né, o que que vai fazendo ali, né? Vai comendo, vai, ai, eu mereço, ai, a gente merece, ai, né? E aí vira um parceiro de mesa, né? Vira um amigo, um companheiro de mesa e vira viagem, né, gente? Viagem de all inclusive, né? Então a pessoa vai lá viajar e vai para um hotel maravilhoso e come, e depois está lá, né, absurdamente desconfortável, lotado, empanzinado, chega 5 quilos mais pesado daquilo ali, né, e assim, ai, me diverti pra caramba, assim, né, e tudo foi voltado para isso. Então, esse acostumar aí, né, às vezes envolve tudo isso que mascara, né, que entope, precisa ser de uma forma determinada, isso tá errado? Não, não é certo nem errado, não é julgamento de jeito nenhum, é assim, o quanto que esse se acostumar com estar sem libido, na verdade está escondendo, né, tá camuflando ali uma dificuldade que a pessoa tem de se autocuidar, né, de se sentir bem, de se sentir desejada por si mesma, né? Então, é essa reflexão que eu trago, né? Não tem que viver e passar o tempo escravo do corpo, não tem que ir né, pro hotel e ter um tanto de comida gostosa e não comer nada porque tá ali, né, naquela escravidão, não, de jeito nenhum. Mas vamos trazer essa reflexão, né? Né? E aí vem falando de comida aí, né? Aquela música da Marisa Monte, né? Eu acho que é uma música extremamente que mexe, né? A comida, né? Do Titãs também. Então, também foi gravada pela Marisa Monte. Então, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Né? Começa aquela música falando desejo, necessidade, vontade. Então, desejo, né? Então, a gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor, a gente não quer só beber, a gente quer prazer para aliviar a dor. E traz aí, né, essa música é super, eu acho ela fantástica, assim, né, eu gosto de fazer os trabalhos com ela,
porque ela traz essa questão do desejo, da libido, né? E a gente pode, né, se esbaldar, né, se lambuzar, se deliciar, tanto com a comida, com o alimento, quanto com a libido. E na verdade, quando isso está bem equilibrado, a comida também fica comida gostosa, né? Então, assim, comer para se deliciar, isso também afrodisíaco, né? Isso também é algo que mexe com a libido, mexe com o imaginário das pessoas. Quantos filmes, quantas histórias, né? Que comida tá associada com desejo, né? Com estímulo de libido, com fantasias sexuais, né? Então, é algo que permeia. Então, assim, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Não entupa esse desejo, essa fome, essa sede de algo mais, de um relacionamento que já está aí morno, precisando se renovar, precisando se investir, precisando conversar sobre isso, né, para poder trazer uma repaginada nesse relacionamento. E aí eu quero, né, dar um pontinho aqui também, né, para já encaminhar para o final, que é o seguinte: um relacionamento estável, ele traz uma modificação nessa dinâmica, inclusive, né, principalmente em todas as dinâmicas, né? Então, do que era paixão, né, uma paixão do relacionamento inicial, aquele fogo, né, aquela coisa, vem um amor mais maduro, né, e esse amor muda, e é claro que o companheirismo, que a amizade são importantes, e de jeito nenhum tem que existir uma cobrança de que isso se retorne, e nem uma comparação e nem um parâmetro, né? Nem uma busca desenfreada de retornar a relação àquilo que era antes. No mesmo nível, na mesma frequência, não tem normalidade de frequência sexual, que tem que ter um acordo das partes, né? Então, precisa buscar uma ajuda e uma solução quando uma parte tem uma demanda muito diferente da outra, né? Entender por que que tá, né, essa demanda diferente, para tentar fazer algo que não seja sofrido, né? Então, para essas duas partes, mas nunca um relacionamento de 10 anos, de 20 anos, ele vai voltar com fogo e com uma frequência desse mesmo relacionamento com um ano. Bom, não posso dizer nunca, né? Mas esse não é o caminho, não é isso. Então, nessa busca e nesse equilíbrio de trazer, de reviver, de despertar a libido e de, né, tirar essa libido de debaixo do armário, né, desempoeirar isso aí, né, essa fala meio que me desce meio, né, não desce redondo, vem uma coisa meio engasgada quando se fala que, né, a pessoa acostumou a ficar sem libido, né, isso muitas vezes tem algo por trás daí, dá para mexer, sabe, gente, dá para mexer nisso aí, e na hora que mexe nisso, a proposta é assim, não cria uma expectativa de que voltar a libido ou despertar a libido quando você está num momento da vida que você tem outros interesses, você tem, né, outra idade, outra maturidade, que você vai trazer isso para poder viver como era aos 18, 20 anos de idade. Não, tá? Então, tem libido que é assim, né? Às vezes o casal tem relação aí uma vez a cada 15 dias, sim, né? E quer dizer que isso tem uma libido boa, sim, né? Então não tem frequência, tá? Mas ele precisa existir e dar atenção para esse aspecto. E eu estou falando aqui de você, não quer dizer que né, os exemplos e as questões aí do relacionamento, porque isso influencia, mas isso é para você, não se trata dele, se trata de você.
Então, buscar aí para você, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Como que dá para viver essa libido, e despertar essa libido e viver esse desejo, e trazer, né, essa autoestima que tem por trás, né, de ter libido, para você mesma, independente de ter parceiro ou não. Libido é vontade de viver, vontade de um tanto de coisa, e é algo extremamente complexo. E o que eu quis trazer aqui hoje foi esse olhar aí, por, né, uma panorâmica, em vez de a gente ficar olhando, né, a libido só daqui, questão hormonal, não, já acabou, né, e eu tô satisfeita assim mesmo, é a gente dar uma visão panorâmica disso aí, olhar por vários lados, né, tudo que influencia para a gente entender que quando vai buscar a solução, isso também é algo complexo, né, gente? Não é algo que, quem dera, fosse, né, com apenas uma reposição de hormônio ou um chazinho ou, né, algo simples assim, né? Então, gente, deixa eu olhar na minha colinha aqui. Sim, vamos, né? Tá tudo bem. Vamos fechar, né? Já durou mais do que o que eu tinha planejado. Então, o meu convite aí, tenho feito um convite para a gente realmente se tornar uma mulher, né? Uma mulher hormonal, porque eu, né, tenho trabalhado nessa questão dos hormônios e da libido, e eu falo que tem uma diferença de ser menina para mulher, porque a menina, ela espera, né? Quando a gente está no aspecto infantil, nada a ver com a criança interior, que a gente precisa cuidar, acolher e tudo mais, mas eu tô falando aqui, quando a gente está numa posição infantil, a gente fica esperando que a coisa se resolva, ou que alguém resolva pra gente. E vamos aí ser mulher, né? Porque vamos trazer essa libido aí, e vamos trazer essa força de mulher para buscar resolver isso. Porque se a gente começa a acostumar a ficar sem libido, achar que isso é normal, a gente começa a viver no modo zumbi. E a vida é muito linda, né? Brilho no olho aí para fazer tantas coisas e para ter muito prazer é muito importante. Então, isso é extremamente complexo, eu sei, né? E é por isso que eu trago um olhar bem complexo meu aqui, né? E bem múltiplo e bem holístico para dar conta de abordar, né? Tudo isso aí junto com você, né? É essa parte do ser mulher, assumir esse seu papel, assim, tomar as rédeas para poder realizar. Porque enquanto a gente fica na posição de terceirizar isso para o outro, né? Para o cuidado, para o parceiro, para a vida, para Deus, ou até para o profissional, né? Não adianta ir buscar fazer o curso, buscar o atendimento, buscar o remédio, se você não faz. Então, o convite é esse. Vem, né? Vem comigo. Eu posso te ajudar nisso aí, se você se interessa, se você se toca, né, por esse tema e por essa demanda, né? Sigamos nessa complexidade linda que é, né, a nossa feminilidade. Então, agradeço muito, né? E vamos ficar por aqui nesse papo. Se você tem alguma coisa para trazer para esse confessionário, deixa aí para mim, né? Confessa para mim, traz um tema que pode ser que não seja um incômodo só seu e que a gente pode explorar aqui de uma forma holística, né, ou múltipla aí, ou, né, bem completa, tá bom? Um grande beijo.